Como é bom podermos louvar e adorar o Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este culto celebra o 18º domingo após Pentecostes. Convido todos a unirmos os nossos corações com toda a igreja para juntos realizarmos este culto, o qual iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em preparação ao momento de confissão de pecados, vamos cantar o hino Te Confesso, ó Deus. Estimados de Cristo Jesus, por natureza somos imperfeitos, somos pecadores e cometemos erros contra a santa vontade de Deus e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, em seu amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para carregar os nossos pecados, ser o nosso substituto e morrer na cruz para nos perdoar. E através do Espírito Santo nos move ao reconhecimento destes erros e pecados. Por isso, vamos todos abrir os nossos corações e confessar os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, nós pobres e miseráveis pecadores te confessamos todos os nossos pecados e iniquidades com que provocamos a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamentamos de todo o coração estas nossas culpas e arrependemo-nos sinceramente. Pedimos-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de nós, pobres pecadores. Amém. Todo aquele que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados e os confessa para Deus, pode ter a certeza do perdão e ter o alívio que somente Deus pode nos dar. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, a todos que estão arrependidos e que confiam em Jesus como seu Salvador, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome, por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, iremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, o Salmo de número 111. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor. Com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz.
Todos os que se alegram por causa delas, querem atendê-las. Em tudo o que ele faz, a glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixe esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem. E nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Todo-Poderoso Deus, que mostras misericórdia ao teu povo em todos os seus problemas, concede que sempre reconheçamos tua bondade, agradeçamos por tua compaixão e louvemos teu santo nome. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Neste momento, cantaremos o hino Se Eu Posso Cantar. Neste momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, até a primeira parte do versículo 19. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efratá,
um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a da outra Rute. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Rute ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Rute respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Rute estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará.
Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Até aqui a leitura da epístola para o culto de hoje. Cantaremos o hino Grande, Muito Grande. Neste momento ouviremos o Evangelho para o culto de hoje, qual encontramos registrado em Lucas capítulo 17, versículos 11 e 19, o qual encontramos assim registrado. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantaremos agora o hino Andam Procurando.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 19, destacando a última parte do versículo 16, que diz: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como está a sua fé? Como está a nossa fé? Será que ela está aparecendo para as pessoas? Será que as pessoas enxergam que nós cremos no Deus verdadeiro? Será que as pessoas que estão ao nosso redor sabem que nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, como acabamos de fazê-lo? Hoje, ao estudarmos, ao refletirmos no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 19, queremos também refletir sobre como está a nossa fé. Esse texto de Ruth, ele é um texto muito conhecido, toda a história de Ruth. Ela é a personagem principal deste livro. Mas hoje eu quero apontar para as pessoas que impactaram a vida de Ruth, para que ela pudesse se tornar este exemplo de fé que fez uma confissão de fé maravilhosa e que a maioria dos cristãos conhece essa confissão de cor, conforme eu li no final do versículo 16. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Vamos relembrar um pouquinho do que nós lemos no texto de Ruth, o capítulo 1, onde nos fala sobre Elimeleque, a sua esposa Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion, que saíram da terra de Belém e foram morar em Moabe. E lá em Moabe começou uma grande escassez, em Jerusalém, em Judá em Belém estava a escassez, e então eles foram para Moabe. Eles passaram por dificuldades durante um período de fome e então mudaram-se para Moabe para proteger a família. Então vejam, Elimeleque, ele toma esta decisão, e é muito importante nós olharmos que nós também podemos tomar decisões em nossas vidas. Nós não precisamos, quando passamos por dificuldades, ficar vivendo as dificuldades se há opções de sairmos delas. É o caso da família de Elimeleque, que foram para Moabe, fugindo da fome, fugindo da miséria que havia na região deles. Aconteceu também que, infelizmente, Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva. Seus filhos casaram com mulheres daquela região, e também aconteceu de que os filhos dela morreram. E então Noemi ficou sozinha, desamparada, longe da sua família, apenas convivendo com as suas noras, que haviam casado com seus filhos, já não estavam mais com ela, e elas poderiam simplesmente voltar para as suas famílias. Noemi ficou sabendo que na região de Belém havia novamente fartura, tinha tido grandes colheitas, boas colheitas, e ela decidiu voltar para a sua terra. Orfa e Ruth decidiram voltar junto, e Noemi ainda faz um apelo para elas. Ela fala para as suas duas noras: fiquem com a sua família, eu não posso oferecer mais nada para vocês. Orfa volta para casa, mas Ruth, fica ali decidida a acompanhar a sua sogra, mesmo não tendo esperança, ou não tendo a possibilidade de ter outro marido vindo
de Noemi. E aqui vem uma das coisas mais importantes que queremos refletir no dia de hoje. Por que Ruth tomou essa decisão? Por que Ruth pôde com tanta firmeza dizer: eu vou seguir a senhora, aonde a senhora for eu vou ir junto, aonde a senhora morar eu também morarei, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, onde a senhora morrer eu também morrerei. O que será que motivou Ruth a falar isso? Provavelmente foi o exemplo de fé que ela recebeu de Noemi, que recebeu do seu marido, que recebeu do seu sogro. Como é importante nós olharmos e vermos como a fé em Jesus impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a fé em Jesus, o nosso Salvador, nos mostra que nós temos perdão. Nos mostra que, apesar de nós sermos pecadores, fazermos coisas ruins, magoarmos uma ou outra pessoa ou muitas pessoas, mesmo assim, Jesus está de braços abertos a nos convidar: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados dos seus pecados, das suas pesadas cargas, e eu vou aliviar vocês. De maneira nenhuma Jesus fecha as portas do perdão para nós, muito pelo contrário. Quando Cristo morreu na cruz, Ele perdoou os pecados de toda a humanidade. E quando Ele ressuscitou, Ele deu uma missão para aqueles que creem nele como Salvador, de proclamarem esta mensagem, de anunciarem sobre o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus que Noemi testemunhou para Ruth, a ponto de Ruth dizer: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, eu não quero outro. Eu não posso me contentar com outro Deus. Eu não quero a minha família e abandonar a oportunidade de viver contigo, dando um testemunho do Salvador Jesus. E aqui novamente eu faço a pergunta: como está a nossa fé? Será que as pessoas que convivem conosco sabem que nós confiamos em Jesus? Será que nós estamos impactando as pessoas que convivem conosco a dizer: o seu Deus será o meu Deus? Eu não quero outro Deus na minha vida. Eu quero viver apegado a Jesus como Salvador. Olhamos a leitura do Evangelho de hoje, onde nos fala da cura dos 10 leprosos, outro texto muito conhecido da Bíblia, e nos relata que apenas um deles voltou para agradecer a Jesus, e este ainda era samaritano. E os samaritanos e os judeus tinham uma pequena birra, uma pequena rixa entre eles. E aí aquele samaritano voltou para agradecer Jesus pela cura, enquanto os outros 9 seguiram para se mostrar ali para as autoridades, também testemunhando o que aconteceu com eles. Não nos é relatado na palavra de Deus, mas o grande relato fica por conta daquele que voltou e agradeceu a Jesus. E aí então nós também devemos refletir: será que nós estamos testemunhando uma fé agradecida a Deus, que nos perdoou, que nos garante que nós temos a certeza da vida eterna, que quando nós formos chamados desta vida, deste vale de lágrimas, nós vamos estar ao lado de Deus no paraíso celeste, num lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há lágrimas, não há pecado? A palavra de Deus nos anuncia isso, e nós somos chamados a testemunhar isso.
a impactar vidas ao nosso redor. Como Elimeleque e Noemi impactaram a vida de Ruth, a ponto dela seguir a sua sogra onde quer que ela fosse, porque ela experimentou na sua vida o convívio com alguém que confiava no Deus verdadeiro. Isto é maravilhoso, isto é extremamente confortador para nós, e devemos seguir este exemplo, tanto o exemplo de Noemi, como o exemplo de Ruth. O exemplo de Noemi de testemunharmos a fé, de sermos fiéis a Jesus, de sermos fiéis ao que Deus colocou em nosso coração, a fé em Cristo. E seguirmos o exemplo de Ruth, de agradecermos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que também testemunham esta fé para nós, que fazem com que nós possamos ficar firmes em Cristo Jesus. Talvez nós conheçamos alguém que precise ouvir estas palavras. Talvez nós conheçamos alguém que está passando por dificuldades, está clamando por perdão, por consolo, está precisando da ação do Espírito Santo na sua vida, está procurando uma maneira de viver consolada, mas não conhece o Deus verdadeiro. E nós que conhecemos, o que podemos fazer? Devemos compartilhar, devemos testemunhar a nossa fé, devemos, com este vídeo, enviar também para aqueles que precisam ouvir esta mensagem, que estão ansiando pela ação de Deus em sua vida, que precisam do consolo, do conforto que só Jesus pode dar, assim como Ele, através da ação de Noemi na sua vida, consolou o coração de Ruth. Pois abandonar toda a família, abandonar todo o seu local de criação e até abandonar os seus deuses, a sua fé familiar, requer um impacto muito grande. E Noemi foi alcançada pela ação de Deus, Ruth foi alcançada pela ação de Deus através de Noemi, através de Elimeleque, através do seu marido. Por isso, novamente eu pergunto, como está a nossa fé? Como está a sua fé? As pessoas que convivem contigo conhecem o amor de Deus? Elas sabem onde podem encontrar Jesus? Somos um caminho aberto para estas pessoas ouvirem falar do Salvador ou não? Queridos de Cristo Jesus que estão acompanhando esta gravação deste culto e desta mensagem, como é bom podermos testemunhar o amor de Jesus. Como é bom podermos falar daquele que nos perdoou. Como é bom podermos dar um testemunho de fé como Ruth deu. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E vivermos esta confissão, nos apegarmos a Cristo 100% de nossa vida, vivendo em todos os nossos momentos como filhos de Deus, que às vezes vão cometer erros, vão cometer pecados, mas que não se alegrarão com o seu pecado, muito pelo contrário, que irão querer confessá-los a Deus, irão querer abrir os seus corações como nós já fizemos no dia de hoje e confessar os nossos pecados, pedindo perdão. A história de Ruth é maravilhosa. Grandes bênçãos foram derramadas sobre a sua vida, depois que ela voltou, que ela foi para Belém, junto com a sua sogra Noemi. Mas a bênção maior ela já tinha recebido, pois ela cria no Deus verdadeiro. Ela confiava naquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de nenhuma maneira será jogado fora. Como é maravilhoso crermos e confiarmos em Jesus. Como é maravilhoso sabermos que Ele morreu na cruz
para nos perdoar. E é maravilhoso também podermos compartilhar esta mensagem. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano é: firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. E a história de Ruth vem nos mostrar como é importante este compartilhar. Que na hora que ela teve que decidir entre ficar com os seus deuses, praticando a idolatria, ou seguir com Noemi para servir o Deus verdadeiro, ela não titubeou e ela seguiu firme em Jesus. Ela seguiu firme na confiança em Cristo como o Messias prometido. E dela então veio também o parente de Davi. E então nós vemos como é maravilhoso o caminho de Deus em nossa vida. E assim, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos, aonde nós estivermos, compartilhar a nossa fé em Cristo. E as pessoas que estiverem ao nosso redor e disserem: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, que nós possamos unir nossas vozes a essa confissão de fé e clamarmos também: Cristo Jesus é o nosso Salvador. Que Deus esteja a vos fortalecer e vos abençoar, para que a palavra do Senhor sempre esteja a operar a maravilha do perdão, da vida e da salvação em vossos corações. Amém. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste momento nós iremos cantar o hino O Meu Prazer é Cristo, mostrando que a alegria de crer em Jesus se faz presente em nossa vida quando nós confiamos em Jesus como nosso Salvador. Neste momento nós iremos falar com Deus em oração, a oração geral da igreja, e aqueles que eventualmente têm algum pedido, que possam também pensar nesses pedidos durante este momento em que nós estaremos fazendo a oração e colocá-los ao Senhor também através dos vossos pensamentos.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, maravilhados e agradecidos, olhamos para nosso Salvador e exclamamos: como Tu és bom, Senhor! És tão bom que enviaste do céu o Teu único Filho para nos salvar, ajudar, dar vida e proteger. És tão bom e tão cheio de misericórdia que o fizeste andar no meio dos excluídos, dos sofredores, e no meio deles podermos ver o Teu amor pelo ser humano. Pai querido, ao olharmos hoje mais de perto para este episódio de Jesus com aqueles 10 leprosos, podermos ver que, apesar de seres maior do que tudo e habitares nos mais altos céus, Te interessas por nós, pobres e frágeis seres humanos, e cuidas de nós por Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos tratares de acordo com a Tua graça e não de acordo com os nossos pecados. Colocamos diante da Tua grande misericórdia a todos os que sofrem os mais diferentes males hoje, os doentes, os deprimidos, os que caíram no mundo das drogas, as mães que sofrem com seus filhos em situação de risco. Colocamos diante da Tua grande misericórdia todas as casas de recuperação da saúde física e psíquica. Faze, Senhor, com que nossa congregação e igreja possa ser uma agência do anúncio e da vivência da Tua grande misericórdia revelada em Jesus Cristo. Ouve, misericordioso Deus, as nossas humildes petições, as quais oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Neste final de semana está acontecendo o 33º Congresso Distrital de Servas em Barra do Garças e, por este motivo, a gravação deste culto. Se tudo correr bem, estaremos em Barra do Garça participando deste congresso e desejamos que todos que tenham contato com este culto também possam colocar a participação nossa e de todas as servas, pastores e membros do nosso distrito que forem a este congresso em oração. A programação da nossa congregação para a próxima semana: no sábado, dia 15, 13 horas, teremos Escola Bíblica para Crianças no bairro Coab Jaime Campos, e às 16 horas teremos uma atividade alusiva ao Dia das Crianças para as crianças da Escola Bíblica da nossa congregação. No próximo domingo, dia 16, 8 horas da manhã, o nosso culto. Agradecemos a Ana, ao Alexandre e ao Felipe, que nos ajudaram na gravação deste culto, e queremos concluir este momento de culto cantando o hino Os que Amam Deus. Que Deus esteja a abençoar a todos. Amém.